Colossenses, a segunda mensagem, irmão Francisco Nunes. Genciano e o irmão Tiago mandaram um grande abraço. E, recentemente eu estive visitando algumas igrejas, estive a igreja em Salvador, a igreja em Lauro de Freitas, a igreja em Valença, na Bahia. Falei dos irmãos para eles, ficaram contentes em saber que há irmãos aqui também, se reunindo apenas no nome do Senhor. Graças a Deus pela comunhão do corpo. Nós começamos a estudar o livro de Colossenses. Na última vez que estivemos juntos, fizemos uma introdução, considerando os primeiros 8 versículos desse livro, dessa epístola. Essa é uma epístola especialmente importante no Novo Testamento, por causa da descrição que ela faz do Senhor Jesus. É uma epístola para nos abrir os olhos para quem é o Senhor Jesus, para a pessoa maravilhosa do Senhor. Amém. Nós, como mencionamos da outra vez, a igreja em Colossos era uma igreja nova. Os irmãos tinham conhecido o Senhor há pouco tempo, como resultado do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Mas muito cedo eles começaram a sofrer influências. Pela carta nós percebemos pelo menos a influência do gnosticismo, que era aquela mistura de filosofia com religiões orientais e com ritualismo. E também estavam sofrendo influência do judaísmo. Algumas práticas ou algumas exigências do judaísmo estavam perturbando os irmãos ali em Colossos. Colossos era uma cidade pequena, uma cidade sem importância dentro do Império Romano, uma cidade decadente, provavelmente a menor igreja para a qual Paulo tenha escrito. Assim, do ponto de vista humano, eles tinham tudo para serem desprezados. Mas para essa pequena assembleia, para aquele pequeno grupo de irmãos, Paulo escreveu essa epístola tão sublime. Assim, talvez em termos de revelação da pessoa do Senhor, é o ponto alto do Novo Testamento. Paulo descreve o Senhor e, conforme ele vai descrevendo o Senhor, ele vai como que vacinando os irmãos contra aqueles ensinos equivocados. Ele não ataca diretamente, na maior parte da sua epístola, aqueles ensinos, mas ele vai apresentando aos irmãos as verdades espirituais, as verdades divinas, a revelação do Senhor, e com isso eles poderiam confrontar a realidade com aquelas mentiras. Então, recebendo a verdade, derramava luz sobre aquelas mentiras e eles seriam salvos se atentassem para isso. Por isso que é uma epístola tão importante para nós, cristãos aqui da primeira década, quase segunda década já, do século XXI, tempos difíceis que nós vivemos, quando há tanta mentira, tanta confusão, tanto engano, tanto ensinamento falso, equivocado a respeito do Senhor, tantos falsos evangelhos sendo pregados, tantas novidades sendo propagadas por aí, que nada mais são do que antigas heresias, velhas mentiras, os mesmos ataques que o diabo tem feito à verdade desde há séculos. Então, é bom nós voltarmos a essa epístola para, de novo, vermos quem é o nosso Senhor. Amém. E eu não ousaria dizer que há algo assim especial em nós estudarmos
essa epístola, mas eu fiquei bastante surpreso ao saber que diferentes irmãos em diferentes lugares também estão estudando essa epístola. Eu fiquei sabendo que o irmão Augustus Nicodemos está fazendo um estudo expositivo dessa carta. Em São Paulo, o irmão com quem eu tenho contato, o irmão Daniel, na congregação que ele está, também estão estudando. Em Santo André, o irmão Genciano também começou um estudo dessa epístola, sim, sem ninguém combinar com ninguém. Tá? Eu creio que, de fato, é o Senhor nos trazendo de volta. Amém. Tá? Nós temos necessidade de conhecer o nosso Senhor, para termos certeza de que é a Ele que nós adoramos. Amém. Nós podemos ser tão enganados por qualquer ensino novo como os colossenses podiam ter sido enganados se Paulo não tivesse intervindo ali, né? Não tivesse ajudado os irmãos. Nosso coração é inclinado a se afastar para o Senhor, os nossos ouvidos têm aquela coceira por novidade, e o cardápio hoje é tão vasto, não é? Há tanta possibilidade, há tanto nome famoso, há tanta gente esquisita, tanta pregação comovente por aí, que às vezes dá vontade, né, de comer um negocinho diferente, experimentar um temperinho diferente. Então nós precisamos voltar ao nosso Senhor, à revelação do nosso Senhor, a essa apresentação tão sublime que Paulo faz do Senhor Jesus aqui. Quando o irmão Genciano, numa das mensagens que ele falou sobre Colossenses, ele usou a figura de que nós temos que voltar a nos deslumbrar com o Senhor. Amém. Assim como uma criança que não se repete, não se cansa de repetir uma brincadeira ou de ouvir uma história que ela já conhece, porque a criança vai se deslumbrar com a mesma história todas as vezes que você contar para ela. Aqueles que têm filhos pequenos e netos sabem disso, né? Cada vez que ela ouvir aquela história, ela vai de novo levar o mesmo susto, vai dizer o mesmo uau, vai rir de novo no mesmo lugar, vai aplaudir mais uma vez a vitória do mocinho. Do mesmo modo singelo, nós temos que nos deslumbrar de novo com o Senhor, Amém. Como é revelado na Epístola aos Colossenses. Amém. Nosso amado e maravilhoso Senhor. Amém. Então hoje nós vamos considerar dos versos 9 a 14. Talvez não consigamos ver todos os detalhes, né, porque há muitas preciosidades aqui. Então nós vimos nos primeiros 8 versículos da alegria de Paulo com aqueles irmãos, porque ouvia da fé prática, da fé viva que eles tinham, que eles davam testemunho do Senhor, que eles eram uma igreja cheia de amor entre os irmãos. Então, a partir do verso 9 diz: por essa razão, ou seja, por esse bom testemunho da igreja em Colossos, nós também, desde o dia em que o ouvimos, porque não foi Paulo que pregou diretamente aos colossenses, tá? Eles provavelmente conheceram o evangelho por meio de Epáfras, que era da cidade de Colossos, mas Paulo ouviu como eles acolheram o evangelho e passou a orar por eles, tomou encargo de oração por eles. Não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. Essa é uma declaração espantosa de Paulo, né? Nós provavelmente, né, me desculpem se eu generalizo, mas provavelmente a gente não cessa de orar por problema pessoal. Quando a coisa aperta para o nosso lado, aí a gente lembra daquilo e não cessa de orar. Mas Paulo não cessava de orar por outros, por irmãos, que ele nem conhecia pessoalmente. Então Paulo realmente tinha esse coração de pastor, esse coração amoroso, né, como do Senhor, que zela
com cuidado por aqueles que lhe pertencem. Então, Paulo, quando soube do bom estado daquela assembleia, ele orou por aqueles irmãos incessantemente para que o Senhor os firmasse, o Senhor os confirmasse. Mais adiante ele vai usar a expressão combater em oração, por causa desses riscos que os irmãos estavam correndo. Então ele comprou essa briga em oração por aqueles irmãos. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. São 3 elementos aqui que Paulo menciona que andam juntos, eles cooperam juntos, eles precisam atuar juntos. Sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Os irmãos lembram que uma das características do gnosticismo era dizer que havia um tipo de conhecimento que só algumas pessoas têm. Só os iniciados, só um grupo seleto de pessoas tem aquele conhecimento especial. E aqui, abrindo um parêntese, isso é muito parecido com o que muitos pregadores cristãos têm feito. Dizem que tem uma nova revelação, algo que só ele sabe, algo que ninguém nunca disse antes na história, né? Algo que foi perdido nos primórdios, mas agora eu redescobri. Cuidado! Se tiver cheiro disso, pode desligar o YouTube, que não presta. Tá? Nós não precisamos de novidades. Nós precisamos ter revelação da verdade antiga, estabelecida na Escritura. Então, o que Paulo está falando aqui é que todos eles sejam cheios desse conhecimento. Ou seja, está falando, não é essa bobagem não dos gnósticos, que só alguns, não, todos vocês. Qualquer irmão da Assembleia seja cheio do conhecimento. Você, pessoalmente, pode ser cheio do conhecimento. Amém. Ele usa uma palavra aqui que significa reconhecimento, porque a verdade está lá, nós precisamos reconhecê-la. Também significa um conhecimento pleno e acurado. Né? O nosso conhecimento acerca do Senhor não deve ser um conhecimento assim, genérico, indefinido, sem forma. Não, ele tem que ser acurado. Né? Nós conhecemos o Senhor, conhecemos a sua obra, sabemos quem ele é, sabemos falar sobre isso. É isso que ele desejava para aqueles irmãos. É um discernimento correto, discernimento pleno. Ele queria que cada irmão fosse cheio desse conhecimento. Conhecimento da sua vontade. Conhecer qual é a vontade do Senhor, dessa maneira acurada. Você só conhece bem a vontade de alguém se você conhece a pessoa. Uhum. Você não conhece bem a vontade de alguém por meio de terceiros. Você tem que conhecer o coração daquela pessoa, o seu caráter, o seu jeito de agir, né? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele ama, aquilo que ele odeia. Então, a maneira de nós vivermos para o Senhor é tendo esse pleno conhecimento dele. Amém. Ele também fala de sabedoria. Sabedoria, alguém definiu que é o conhecimento em prática. Né? É o conhecimento sendo aplicado, é o conhecimento funcionando. Uhum. Então, nós devemos viver a vida cristã de modo sábio. Amém. E isso decorre de conhecermos a vontade de Deus. Então, mais uma vez, Paulo está falando que não são só alguns que são sábios. Não, todos os cristãos podem ter essa sabedoria que decorre de conhecermos o Senhor. E depois ele fala de inteligência espiritual. Essa palavra é traduzida em outras passagens por entendimento. Entendimento espiritual. Ou seja, não resultado meramente do nosso exercício mental, mas tem de ser um entendimento iluminado pelo Espírito de Deus. Amém. Não é resultado da nossa capacidade intelectual, mas a nossa capacidade intelectual, recebendo o Espírito Santo, então discerne todas as coisas de acordo com Deus.
Vamos ver só algumas passagens em que essa palavra é usada. Lucas 2,47. Lucas 2,47, que fala do Senhor Jesus, naquela cena em que aos 12 anos ele ficou em Jerusalém, na Páscoa. Diz, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então é a mesma palavra aqui, inteligência. Então, Paulo está dizendo que nós podemos ter essa inteligência que é dada pelo Senhor mesmo. É uma inteligência espiritual, uma inteligência iluminada pelo Espírito. Em Efésios, no capítulo 3, Efésios capítulo 3, no verso 4. Por isso, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É a mesma palavra. Então, Paulo está também mostrando que não era alguma coisa que só ele podia ter. Podemos ainda pensar isso, né? Não, só alguns irmãos podem ter. Não, ele tinha e orava para que todos os irmãos ali na igreja em Colossos também tivessem. Então, voltando para Colossenses. Então, para quê? Para que nós precisamos ser cheios do conhecimento, com sabedoria e inteligência? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Nós já estudamos, quando vimos a tão grande salvação, falamos da dignidade, né? Ou seja, que é corresponder, é um andar que corresponda, que esteja à altura de quem o Senhor é. Então, irmãos, para que nós possamos andar de modo digno diante do Senhor, nós precisamos de tudo isso. Isso demonstra que é impossível agradarmos a Deus por nós mesmos. Amém. No nosso melhor esforço, na nossa melhor capacidade, no nosso mais compenetrado comportamento, nós não somos capazes de agradar o Senhor. Nós precisamos dessa capacitação dada pelo Senhor mesmo, por meio do seu Espírito, dentro de nós, no conhecimento da sua vontade, com sabedoria e inteligência espiritual. Um dos ataques que a fé cristã tem sofrido muito severamente hoje é um anti-intelectualismo. É uma ênfase exagerada na experiência e nos sentimentos, de modo a que você deixe de lado o uso da mente. É uma ênfase que você tem que sentir. Os irmãos talvez percebam isso nas músicas cristãs, por exemplo. É cheia de eu sinto. Né? Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu te sinto aqui, eu senti aquilo lá, eu sinto arrepio na espinha, eu sinto uma coisa no coração, eu sinto... Essa ênfase nas emoções. Tá? É uma ênfase na experiência, gira em torno do que eu sinto. Minha percepção das coisas, né? Outro tipo muito comum de música é eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas é engraçado, todo mundo quer, mas ninguém faz. Fica só no eu quero. Tá? Eu quero te sentir, eu quero te servir, eu quero aquilo. Mas serve, vive, ama. Não fica só querendo. Né? Nós não fomos chamados para quem sabe se. Né? Não, nós fomos chamados para andar, de fato, de modo digno diante do Senhor. Então, o que Paulo está ajudando os irmãos ali a retomarem, a não se deixarem enganar, é que a vida cristã, ela exige sim o uso intenso e sério da nossa mente, iluminada pelo Espírito, para andarmos
de modo digno do Senhor. Nós precisamos usar todo o nosso ser para agradar o Senhor. Então, para nós andarmos desse modo digno, há 3 aspectos que Paulo fala, né? Para agradá-lo em tudo. Primeiro é frutificar em toda a boa obra. Então, para agradar, por isso que ele começa dizendo, né? Para que possais. Então, para agradar o Senhor, nós precisamos conhecer a sua vontade. Nós precisamos nos aplicar a conhecer a vontade do Senhor. E isso é feito por meio da Escritura. A Escritura é a revelação de Deus. A Escritura é a revelação da mente de Deus. A Escritura é a revelação do caráter de Deus. Amém. Do seu propósito, dos seus instrumentos, do seu modo de agir. É impossível nós agradarmos a Deus se dispensarmos o estudo da palavra de Deus. E não uma mera leitura, mas estudar de fato, conhecer o Senhor conforme Ele mesmo se revelou por meio das Escrituras. Paulo fala em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei. Mais uma vez, você tem que aplicar a sua mente. Você não pode dizer, eu acho, eu sinto. Não, você tem de entender a vontade de Deus. E para isso você precisa conhecê-lo por meio das Escrituras. Amém. Voltando para Colossenses. Também frutificando em toda a boa obra. Para frutificar, nós precisamos da sabedoria, ou seja, da prática, né, que é o conhecimento sendo praticado. Em toda boa obra, talvez a gente não possa detalhar muito, mas as boas obras são, sim, necessárias. Não para a salvação. Isso nós já sabemos. A salvação não é por boas obras, mas como testemunho da salvação. A salvação é absolutamente pela fé. Amém. Totalmente iniciativa do Senhor. Mas o nosso galardão é resultado das boas obras. A prática do nosso conhecimento do Senhor. Então os cristãos não estão isentos de boas obras. Nós não fomos chamados só para ficar olhando de longe. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos ricos em boas obras, que é o serviço ao Senhor. E como fala a própria palavra, né, em primeiro lugar, aos familiares da fé. Os irmãos são o nosso primeiro âmbito de exercício, de prática das boas obras. E isso agrada ao Senhor. Fazermos isso, né? Se os irmãos tiverem tempo, leiam a carta de Tito, uma carta pequena. Paulo lá fala que os nossos deviam ser conhecidos pelas boas obras. Os nossos, né? Ou seja, os da fé, os da família da fé, devem ser conhecidos pelas suas boas obras. Amém. Esse é um outro problema dessa ênfase nos sentimentos e nas sensações, que o cristão não faz nada. Ele fica só parado sentindo, né? Fica emocionado, ele sente coisas e ele só quer coisas para ele se sentir, então tudo tem que girar em torno disso. Aí não sobra tempo para fazer boa obra. Então o nosso viver para agradar o Senhor deve ser cheio de boas obras, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Então, vejam a ousadia de Paulo. Ele não só disse que esse conhecimento não é só de alguns, mas é de todos, e que todos esses podem crescer no conhecimento de Deus.
O gnosticismo diz que há certos níveis de conhecimento do mistério e que quanto mais chega lá perto do alvo, menos gente conhece o mistério. Paulo está dizendo que não. Bobagem isso. Todos podem conhecer e todos podem crescer nesse conhecimento. Então, irmãos, não há nada em relação ao Senhor que seja só para alguns. Graças a Deus não há. Uma das grandes conquistas do Senhor na cruz é que Ele nos fez a todos sacerdotes. Amém. No Antigo Testamento é que a grande maioria ficava só assistindo, no máximo trazendo a sua ovelha ou seu bezerro, mas só assistia porque tinha os especialistas naquilo. Mas no Novo Testamento todos nós temos livre acesso ao Senhor. A todos nós foi franqueada a entrada no Senhor pelo véu, ou seja, pela sua carne rasgada. Amém. Todos nós temos conhecimento do Santo e podemos crescer nesse conhecimento, nesse pleno discernimento, nessa completa compreensão. Paulo até fala que a gente precisa de todos os santos para conhecer, né, aquelas medidas que ele dá, né, do amor do Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Em 1 de João, capítulo 5, no verso 20, João diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele nos deu entendimento para conhecermos. É um conhecimento com entendimento. E também é um conhecimento por meio de experiência. É um conhecimento real, não é um mero conhecimento intelectual. É um conhecimento advindo do relacionamento com o Senhor. Pois ele precisa da nossa mente iluminada. Voltando para Colossenses, ele diz no verso 11: fortalecidos em toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Aqui Paulo fala de um outro aspecto, talvez um aspecto, por assim dizer, mais prático, mais relacionado à sua vida diária, porque tem relação com a perseverança. Os colossenses estavam sofrendo alguma perseguição, estavam sofrendo esses ataques. Todos os que querem andar com o Senhor sofrem perseguição. Então, agora Paulo começa a encorajá-los também a que eles perseverassem, sejam fortalecidos em toda força para viver a vida cristã. Nós precisamos de força para viver a vida cristã. Amém. O tempo todo, irmãos, nós somos tentados a desistir. O tempo todo nós somos tentados a nos acomodar com o presente século. Não é? Parece que nós somos o Joãozinho do passo certo. Né? Só nós estamos certos. Às vezes dá vontade de desanimar, não é? Você olha para o seu chefe está fazendo bobagem, seu colega está dizendo bobagem, seu vizinho está fazendo bobagem, o seu amigo, seu parente próximo está vivendo de maneira que afronta o Senhor. Né? A gente se sente perdido, assim, perdido porque está sozinho no meio de tanta incredulidade, tanta impiedade. Então nós precisamos de força para continuar, porque nós vamos sofrer perseguição,
Nós vamos sofrer esses ataques que nos querem fazer desanimar, abandonar a fé, talvez fazer algumas concessões. Né? O mundo do politicamente correto clama que a gente proceda dessa maneira. Né? Você não pode dizer que isso é pecado. Cada um tem o direito de viver como quer. Não, realmente ele tem o direito de viver como quer. Só que esse modo como ele vive, a Bíblia chama de pecado. Essa é a verdade. Então, Paulo encoraja os irmãos, sejam fortalecidos em toda a força, segundo o poder da sua glória. O poder de Deus, o mesmo poder com o qual ele criou todas as coisas. O mesmo poder por meio do qual o Senhor Jesus fez todos os milagres. O mesmo poder que ressuscitou Amém. O Senhor Jesus. É desse poder que nós precisamos para viver a vida cristã. Amém. Irmãos, é impossível vivermos a vida cristã por nós mesmos, na nossa própria capacidade, por melhores que sejam as nossas intenções. Nós precisamos de poder, poder do alto. Precisamos poder para permanecermos fiéis ao Senhor. E Paulo está dizendo aqui, aqueles irmãos, que era a oração deles. E vejam, isso vem depois de conhecer a vontade do Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós somos cheios do seu poder. Porque nós vemos o Senhor como Ele é. Quando nós sabemos quem é o Senhor, nós sabemos que Ele é digno da nossa confiança. Amém. Que nós podemos confiar no Senhor no momento da tribulação. Por conhecer o Senhor é que nós sabemos que nós podemos sim nos levantar contra aqueles que o afrontam, que nós podemos permanecer fiéis, mesmo que sejamos zombados, escarnecidos, mesmo que sejamos tentados, ainda podemos permanecer fiéis ao Senhor. Mas precisamos conhecê-lo por meio da sua palavra, com toda paciência ou com perseverança e longanimidade, com gozo, com alegria. É a maneira como o cristão passa pelas tribulações, é com alegria. Os incrédulos murmuram. É o direito deles. Porque eles só olham as coisas até o limite da sua visão, o limite da sua vida limitada. Mas nós sabemos que essas coisas ainda não são o fim. Amém. Nós estamos no caminho. O fim, para nós, é a glória. O fim para nós é a eternidade de alegria com o Senhor. O Senhor mesmo prometeu enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém. Aleluia. Você derramou uma lágrima por causa da sua fé no Senhor, Ele vai enxugar a sua lágrima. Deus é justo. Então, nós temos razão e o poder do alto para passar com alegria pelas tribulações. Amém. E isso é um testemunho de fé. Eu fico muito envergonhado, irmãos. Confesso a vocês, muito envergonhado, quando eu vejo muitos vídeos de centenas desses. Esses tempos eu vi um sujeito que não tem as duas pernas e é pedreiro. Recentemente eu vi de um sujeito que não tem as duas mãos e é barbeiro. Segura a maquininha aqui com o cotoco, sabe? Faz aquele monte de desenho e coisinha e tal, dá um banho nos colegas dele. Eu fico envergonhado porque por tão menos eu reclamo tão mais. É tudo tão difícil, pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo para mim, coitadinho. Não, moço, isso envergonha o Senhor. É verdade. Aquelas pessoas, na sua própria força, conseguem estar lá cheias de alegria, cheias de felicidade. Né? E nós que temos o Senhor? E nós que o conhecemos? E nós que sabemos o preço que Ele pagou para sermos dele? Amém. Para nos encher
dessa alegria em todo o tempo. Então, nós temos de voltar ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. É por conhecê-lo que nós podemos viver dessa maneira. Então, como é que se faz isso? Como é que nós somos fortalecidos? Olha a maneira que Paulo dá, dando graças ao Pai. Não, ação de graças deveria ser a marca dos cristãos. Um coração grato é andar de modo digno de Deus. Aqui mesmo em Colossenses, esse é um tópico tão importante que Paulo fala de novo na Epístola aos Colossenses sobre isso. Olha só no capítulo 2, versos 6 e 7. 2, 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Abundância de fé se manifesta por ação de graças. Amém. A gente pensa em abundância de fé para fazer milagres. Paulo fala que fé abunda em ação de graças. Fazer milagre é fácil. Vai ter um dia que muitos vão se apresentar ao Senhor dizendo: nós fizemos milagres em teu nome. Ele vai dizer: nem te conheço. Sei quem você é, não. Mas a ação de graças, ela vem de uma fé genuína. Amém. Porque é reconhecimento do governo de Deus. Murmuração, irmãos, é contrário de gratidão. Porque a murmuração é, na verdade, uma rebelião contra a soberania de Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo: Deus, dessa vez o Senhor errou. Nesse arranjo, o Senhor errou, o Senhor se equivocou, o Senhor não pensou direito, o Senhor não montou o melhor cenário. Então, murmuração, irmãos, é uma afronta à posição de Deus como soberano, como governante sobre todas as coisas. E o contrário dela é ação de graças, é gratidão, é reconhecimento de que tudo o que Deus faz é bom, é perfeito, é correto, porque visa a um fim proveitoso. Talvez nós não entendamos ainda, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas juntamente, né? Infelizmente, muitas traduções modernas tiraram esse advérbio, mas lá diz: todas as coisas juntamente cooperam. Então eu preciso ver o conjunto de todas elas, e isso Amém. Só no final. Quando terminar tudo, nós vamos saber: puxa, Deus estava sempre certo. Sem dúvida nenhuma. Então, irmãos, e ainda em Colossenses, no capítulo 4, Paulo fala de novo disso. Verso 2: perseverai em oração, vigiando nela com ação de graças. Veja a importância. Quer ter vida de oração? Inclua ação de graças. Vigia com ação de graças. Amém. A ação de graças é que vai conduzir o nosso coração a uma adequada oração. Porque senão você vai chegar diante de Deus já reclamando. Você não vai com o coração correto. Você não vai com o coração submisso. Então, a ação de graças acalma o nosso coração diante de Deus. E essa é uma ordem bíblica, né? Em 1 Tessalonicenses, isso também é mencionado. No Antigo Testamento, podemos ver esse verso em 1º livro das Crônicas. 1º livro das Crônicas, capítulo 16. Verso 34. Nesse salmo que é registrado aqui, entre outras coisas, é dito isso: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente.
Então, enquanto a benignidade do Senhor durar, nós temos motivos para louvá-lo. Amém. Como ela dura perpetuamente, nós sempre temos motivos. Amém. Tá? E Paulo está dizendo aqui que esse é uma maneira de sermos fortalecidos no Senhor. Isso parece não fazer muito sentido para a nossa mente caída, mente natural, mas se nós conhecermos o Senhor, nós vamos saber, não, de fato, se nós tivermos um coração grato ao Senhor, se exercitarmos o coração na gratidão ao Senhor todo o tempo, isso nos fortalece. Amém. Porque se o inimigo conseguir roubar a nossa alegria, o que sobra? Se o inimigo conseguir roubar o nosso prazer com o Senhor, o que sobra? Só sobra murmuração, só sobra descontentamento, né? E aí não há nenhuma força espiritual. Então, dando graças ao Pai. Pai, por que Paulo aqui menciona Pai, e ele menciona isso várias vezes? Porque ele está, mais uma vez, combatendo um daqueles ensinamentos do gnosticismo. O gnosticismo dizia que havia uma hierarquia de deuses ou de semideuses entre aquele que era o mais perfeito e até as piores criaturas, que eram a matéria. E que eles não tinham contato um com o outro. Era impossível. Né? Tinha só uma escada descendente, tá? Até chegar a isso que éramos nós. Paulo está dizendo que não. Nós, seres humanos, podemos chamar Deus de Pai. Amém. Nós, seres humanos, fomos feitos filhos de Deus. Amém. Deus é nosso Pai. O Deus do universo, o Deus puro, o Deus que é absolutamente santo, é nosso Pai. Amém. Mas como? Olha essas criaturas. Como é que ela pode ser filho de Deus? Porque Deus enviou o seu Filho para nos resgatar e nos fazer filhos de Deus. Então, Paulo aqui está matando também. Não é pelo esforço de vocês que vocês vão chegar até lá. Não, o homem não consegue sair de onde ele está. É Deus quem toma a iniciativa de vir buscar o homem e tornar o homem filho de Deus. Amém. Então, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Ele nos fez idôneos. Idôneos no sentido de corresponder. Ele nos fez de acordo a participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez participar, ele nos capacitou a isso. Irmãos, nós temos então esse relacionamento real com Deus, esse relacionamento real com a divindade. Lá em João fala que aqueles que creram, aos que creram foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu preciso desse poder, mais uma vez, esse poder divino, esse poder do alto, para nos fazer filhos de Deus. E foi Deus quem fez. Ele fez tudo. O homem não tem poder para isso. O homem seria, no máximo, um pecador. No máximo, um pecador excelente. No máximo, um pecador com pouquinhos pecados, mas ainda um pecador. Mas Deus nos fez idôneos para participar da herança. A herança se refere ao reino, essa herança de Deus para nós, dos santos na luz. A luz enfatiza a santidade de Deus. Enfatiza aquela pureza absoluta que Deus tem. E aqui, mais uma vez, Paulo está combatendo o ensino do gnosticismo, que dizia que isso era inalcançável para o homem. Paulo diz, não, porque Deus tomou a iniciativa, nós podemos participar dessa sua pureza absoluta, o qual nos tirou da autoridade, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
essa expressão muito doce em Colossenses, reino do Filho do seu amor. Reino fala de governo. Nós somos levados, antes nós estávamos debaixo da autoridade, do poder, nós éramos escravos do diabo. Nós éramos obrigados a fazer a vontade do diabo, como Paulo fala em Efésios. Mas agora isso foi rompido, porque uma autoridade maior nos tirou de lá e nos transportou. Mais uma vez ele mostra que é Deus quem faz tudo. Não é você que Deus abriu a porta e você saiu porque quis. Não, ele nos transportou. Lembra do que aconteceu lá com Ló? Os anjos foram até Ló, disseram que a cidade ia ser destruída e ele ficou se enrolando. A Bíblia diz que os anjos tiveram que agarrar o homem para ele sair da cidade. Sai! Isso é uma figura do que nós somos, irmão. Se um anjo de Deus descesse e dissesse para nós que nós íamos para o inferno, isso não ia mudar nada. Nós permaneceríamos exatamente no mesmo lugar. Mas Deus toma a iniciativa de nos salvar. Amém. Deus nos transporta, nos arranca de lá e nos leva para o reino, para o governo do Filho do seu amor. Então ele está dizendo que não só nós temos um relacionamento com o ser absoluto, com a divindade, com Deus, mas esse é um relacionamento de amor. Os deuses, os falsos deuses não têm amor, eles só têm ódio pela humanidade. Né? Quem conhece um pouco das mitologias sabe, dava na veneta lá, manda destruir a humanidade, mata esse, mata o outro deus, mata o semideus, né? Só tem ódio. Mas esse Deus, que é o Deus verdadeiro, tem amor. E o seu reino é um reino de amor. O relacionamento dele com os seus filhos e dos seus filhos com ele é um relacionamento de amor. Antes nós estávamos sob a escravidão do diabo, que só quer a destruição. O diabo sabe qual é o seu destino, que é o lago de fogo, e ele quer levar consigo a maior quantidade possível de gente. Mas esse relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Deus nos ama. Em quem? Então não é só alguma coisa que ele fez, mas é nele mesmo, em quem, no Filho, nós temos a redenção. Pelo seu sangue. Redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados. Nós temos, irmãos, Paulo não está mencionando apenas um fato no passado, mas está dizendo que essa redenção tem sempre valor presente. Amém. Nesse momento, nós somos redimidos. Nós fomos redimidos um dia no passado. Houve um momento em que essa redenção nos alcançou. Mas nesse instante, nós temos ainda a redenção. Pelo mesmo Cristo. Pelo mesmo Filho do seu amor. Amém. Nós temos a redenção. Redenção significa libertação graças ao preço que foi pago. Houve um preço que precisou ser pago para atender à justiça de Deus. Isso é importante. Deus não devia nada para o diabo. Nós não devíamos nada para o diabo. Isso é uma teologia que, infelizmente, também circula por aí, tá? Como se Deus estivesse devendo alguma coisa para o diabo e a exigência do diabo fosse o sacrifício do filho. Isso é uma heresia, enorme heresia. Não, a nossa dívida era com Deus. Por quê? Porque foi Deus quem estabeleceu a lei que nós quebramos. Então, ele é quem tinha o direito de exigir o cumprimento daquela lei que não foi cumprida. E ele disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, era com ele o assunto, não tem nada a ver com o diabo. O diabo só se aproveitou disso. Tá? Mas o problema era com Deus. Deus mesmo estabeleceu o preço que ele aceitaria. Isso é amor.
Deus, quando criou o homem, o criou ao preço da morte do seu filho. Isso é o amor. E é nele que nós estamos. A redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Não é um conhecimento misterioso que vai nos levar mais próximo de Deus, como pensavam os gnósticos. É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. É algo físico. Os gnósticos desprezavam a matéria. E Paulo está dizendo, se não fosse pelo sangue físico, ninguém teria acesso a Deus. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A remissão é o pagamento. Esse pagamento foi feito para que nós fôssemos libertados do pecado. Agora nós podemos não apenas viver com os pecados perdoados, mas nós não somos mais obrigados a pecar. Amém. Nós somos capacitados pelo Senhor a não pecar. Eu não estou falando de impecabilidade, tá? Como alguns que ensinam, que um cristão não peca mais. Não, não é isso. É que agora nós temos a capacidade de não pecar. Pecamos, sim, porque não usamos essa capacidade, porque cedemos à tentação, porque abrigamos pensamentos impuros, enfim. Mas, por isso que lá em 1 de João, 1 de João capítulo 2, verso 1, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então esse é o padrão, é isso que ele espera, tá? Se alguém pecar, ou seja, isso deve ser um acidente na vida do cristão. Conforme nós vamos conhecendo o Senhor, conforme nós caminhamos com o Senhor, conforme conhecemos a sua vontade e vivemos de modo a agradá-lo, o pecado começa a se tornar um acidente ocasional. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia por isso. Então, esse é o nosso Senhor. Essa é a obra que o Senhor fez. Nos versículos seguintes de Colossenses, Paulo vai descrevê-la ainda de maneira mais gloriosa, né? Se o Senhor nos permitir, veremos isso numa próxima oportunidade. Mas é importante nós lembrarmos disso, dessas questões tão práticas, na verdade, né? Tão simples, mas que são o modo de nós andarmos para agradar a Deus, agradando em tudo. Amém. Amém.